Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. A aula de hoje talvez seja uma das aulas mais importantes, né? Vamos falar de função. E a partir desses conceitos, a gente começa uma sequência aí com função bijetora, injetora, sobrejetora, são alguns tipos de funções. Falamos também de função par, função ímpar, para depois a gente começar a falar de função afim, função quadrática e assim por diante, beleza? Então vamos entender o que é uma função, beleza? A sua definição é o seguinte: eu tenho dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, eles não podem ser vazios, então ele tem que ter elementos aqui dentro deles. A função f, ela vai ser a transformação de um elemento x para um elemento y, através de uma determinada expressão, beleza? Então é basicamente o seguinte: eu te dou a informação em x, através de uma expressão, ela é transformada, esse valor é transformado em um valor y. Só que para que isso aconteça, eu tenho duas condições. Então vamos lá. Primeira condição: todo elemento x tem que soltar uma flecha, tem que ter um correspondente em y, beleza? E a segunda condição é que esse elemento x, ele tem apenas um correspondente em y, um correspondente no conjunto B, beleza? Coloquei aqui para você alguns exemplos para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, certo? Por enquanto a gente fica só com os nossos diagramas, para depois a gente colocar números nesses nossos exemplos, beleza? Primeiro, eu tenho o conjunto A com os elementos A, B e C, e o conjunto B com os elementos D, E, F e G. A gente tem que atender às duas condições. A primeira: todos os elementos de A, que são aqueles elementos x, tem que soltar flecha, tem que ter correspondente em y. E isso acontece. O A tem correspondente, o B tem correspondente e o C também. A segunda condição é que cada um desses correspondentes, desses elementos x, perdão, tem que ter um único correspondente. E também acontece isso, né? O A, ele tem apenas o D como correspondente, e aí a gente consegue, vou colocar aqui nesse cantinho, a gente consegue formar um chamado ponto ou uma coordenada, que posteriormente vai ser trabalhado em um gráfico, certo? A gente tem um correspondente que F para o nosso XB, também posso formar uma coordenada, e o C também só tem um único correspondente, o correspondente G. Então, esse nosso primeiro exemplo é sim uma função, beleza? Um segundo exemplo aqui é o seguinte: eu tenho A, B e C no conjunto A e o D e o E no conjunto B, beleza? Primeira condição: todos os elementos de A, todos os valores x, têm que ter correspondentes em B. Todos eles possuem correspondente em B, certo? A segunda condição é que eles têm que ter apenas um correspondente. O A liga apenas para o D, o B liga apenas para o E e o C liga apenas para o E. Então, cada um desses valores de A tem apenas um correspondente. Atendeu as duas condições, é função, beleza? O que eu quero que você observe? Que em B não tem problema sobrar elemento e em B não tem problema que um elemento receba mais de uma flecha. As nossas condições, elas estão sempre de A para B, beleza? Coloquei outros dois exemplos aqui, ó, para você perceber qual é a diferença, né, de uma função para uma não função. Eu tenho aqui um conjunto A com A, B e C e um conjunto B com D e E. A primeira condição é que todos os elementos de A têm que ter um correspondente. A gente já freia, já percebe que essa condição não é atendida. O elemento C não tem correspondente. Então a gente já pode ignorar esse primeiro exemplo. Já podemos falar que não é função, beleza? No outro exemplo aqui, um conjunto A também com A, B e C, um conjunto B com D, E, F e G, temos que olhar para as nossas condições. Primeira condição: todos os elementos de A têm correspondentes em B. Isso acontece? Isso acontece. O A, o B e o C ligam com algum
elemento de B, beleza? Agora, a nossa segunda condição é que cada elemento de A tenha um único correspondente. Perceba você que o nosso elemento B, ele solta duas flechas. Se ele soltou duas flechas, a gente já pode falar que não é uma função por causa da segunda condição, beleza? Então, dois exemplos de função e dois exemplos que não são funções. A gente continua no próximo Pessoal, quadro. a gente vai falar agora do reconhecimento de uma função no plano cartesiano. A gente estava falando de reconhecimento no diagrama, certo? Agora a gente vai mostrar como que funciona no plano cartesiano, que nada mais é do que o eixo x sendo o eixo horizontal e o eixo y sendo o eixo vertical e o encontro deles uma origem, né? Lá no nosso diagrama, eu havia falado para vocês que o x ele fazia parte do conjunto A e ele continua fazendo parte do conjunto A. E o y, os elementos y, eles são o conjunto B. E aqui também continua sendo o nosso conjunto B, beleza? E para a gente identificar se existe a função f de A para B, a gente precisa de um dispositivo muito simples. A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar várias retas paralelas ao eixo y e todas essas retas têm que tocar o nosso gráfico em apenas um ponto. Ou seja, tocou em dois ou mais pontos, a gente já pode descartar esse nosso gráfico porque não vai ser uma função, ok? Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui um gráfico de uma expressão que pode ou não representar uma função, certo? A gente coloca retas paralelas, certo? Coloquei aqui 4 exemplos de retas paralelas e a gente vai perceber que eu tenho aqui em cada uma dessas retas apenas um ponto em comum com o nosso gráfico. Isso significa que nós teremos uma função. Só que aí você pode ter a dúvida e me perguntar o seguinte, e esses outros pontos aqui, né? Esses pontos que estão marcados em azul claro. Esses pontos, eles são o encontro da nossa reta, que determina se é ou não função, com o nosso plano cartesiano. O que interessa para a gente é o encontro da nossa reta com o gráfico, beleza? Então isso aqui não conta como ponto adicional no gráfico. É o encontro com o plano cartesiano. Só para a gente resumir, anota aí do lado. O xizinho é o ponto de encontro do gráfico com a nossa função, beleza? Da nossa função, perdão. E essas bolinhas azuis são os pontos de encontro com o plano cartesiano. Isso não interessa para a gente, certo? Então, de novo, esse gráfico representa, sim, uma função para nós. Outros dois exemplos aqui para você entender um pouco melhor. A gente tem aqui a chamada função do amor, né, do nosso lado esquerdo, e se a gente colocar uma certa reta paralela ao eixo y, você vai perceber aqui logo de cara que vamos ter 2 pontos em comum com o nosso gráfico. Isso significa que logo de cara a gente já determina que não é uma função, ok? Agora dá uma olhada nesse exemplo que é importante. Se nós colocarmos apenas essa reta paralela ao nosso eixo y, a gente vai ter apenas um ponto de encontro. Ou seja, a gente pode achar que é uma função. Só que lá na teoria, eu havia falado para vocês que todas as retas paralelas a y, né, que a gente traçar com o nosso gráfico, todas elas têm que ter apenas um ponto em comum com o gráfico. Ou seja, se eu traçar uma outra reta aqui, por exemplo, esse que está aparecendo para você, a gente vai perceber que temos 2 pontos em comum. Ou seja, esse gráfico não determina uma função, certo? Espero que tenha ficado claro, bem tranquila essa parte da matéria. A gente continua falando de função, só que agora falando de domínio. Vamos para o próximo quadro. Falamos do reconhecimento da nossa função pelo diagrama, acabamos de ver pelo gráfico aí nas nossas apresentações de slide, e a gente chega a uma parte importante. Esse reconhecimento você percebeu que foi bem tranquilo, eu espero que você não tenha tido nenhuma dúvida. Em compensação, agora no domínio da função já começam a aparecer alguns exercícios que te cobram um pouco mais. Então essa primeira parte, esse primeiro quadro tem um certo grau de facilidade maior, só que o próximo quadro a gente começa a dar uma complicada, ok? Então vamos lá. Domínio de uma função através do nosso diagrama. Se eu tenho uma função f que vai de A para B,
em que A é o conjunto menos 1, 0, 2 e 3, B, 0, 1, 4, 6 e 9, perceba que é uma função, porque todos os elementos de A soltam flecha e soltam apenas uma flecha, ok? O menos 1 para o 1, o 0 para o 0, o 2 para o 4, o 3 para o 9. Domínio através do diagrama é fácil, basta você pegar o conjunto A, o conjunto que possui os elementos X. Então todos aqueles elementos que soltaram flecha vão fazer parte do seu domínio, beleza? Então nesse caso aqui, menos 1, 0, 2 e o 3. Bem tranquilo. Agora, quando a gente olha para o nosso gráfico, se eu estou analisando domínio, eu acabei de te falar que a gente analisa conjunto de partida, conjunto que solta flecha, ou seja, elementos X. Se são elementos X, eu vou olhar apenas para o nosso eixo horizontal. Para você descobrir o domínio através do seu gráfico, basta você pegar qual é o menor valor que tem correspondente no gráfico, então você consegue perceber que o x valendo menos 5 tem um correspondente no nosso gráfico, e pega também o maior valor. O 7 também tem correspondente no nosso gráfico. Isso significa que ele também vai fazer parte do domínio. Perceba você que entre o menos 5 e o 7, todos os valores também possuem correspondentes. Por isso eles também vão fazer parte da onde? Do nosso domínio, ok? Para a gente representar nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar a forma de intervalo. O nosso intervalo desejado é do menos 5 até o 7. No menos 5, o intervalo é chamado fechado, porque o menos 5 faz parte desse intervalo. No 7, o intervalo também é fechado, porque o 7 também possui correspondente, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou continuar no próximo quadro com um exemplo um pouco mais complexo de domínio no gráfico e depois a condição de existência no nosso domínio. Vamos continuar. Bom, pessoal, então. como eu falei para vocês, estou trazendo aqui um exemplo de um domínio de um gráfico, né, com um exemplo um pouco mais complexo, um pouco mais diferente aí do que foi passado para vocês no último quadro. Então, trouxe um exemplo de um exercício da Unirio, de 2002. Considere a função real f, que vai do A para o R, ou seja, o A solta a flecha para o R, onde R denota o conjunto dos números reais, cujo gráfico é apresentado a seguir, sendo o eixo das ordenadas, o eixo Y aqui, e a reta de equação Y igual a 3, assíntotas da curva que representa a minha função f de x, ok? Ele está pedindo para determinar o domínio e o conjunto imagem. Como a gente está trabalhando com domínio, a gente vai esquecer esse conjunto imagem aqui, ok? Para a gente começar, vamos só entender o que é assíntota. Assíntota é uma reta que mostra o limite do nosso gráfico, ou seja, o nosso gráfico chega muito próximo a esse valor, mas jamais vai encostar nesse ponto. Isso significa que esse nosso gráfico aqui, ó, ele jamais vai encostar no eixo Y, porque o eixo Y, o eixo das ordenadas, é uma chamada assíntota. Isso acontece aqui, ó, no Y igual a 3 também. Esse nosso gráfico aqui, ó, se eu fizer um desenho até o limite dele, ele vai chegar muito próximo do 3, mas jamais vai encostar o número 3, ok? Então vamos lá, vamos encontrar qual que é o nosso domínio dessa nossa função f aqui, beleza? Eu sei que a letra não está muito legal aí para você, mas o importante é você entender o que está acontecendo nesse nosso exemplo aqui, certo? O que eu quero que você perceba? Que se eu pegar um valor de x, por exemplo aqui, ó, um valor 3, eu vou ter com certeza um correspondente em y, que vai ser esse ponto aqui, ok? Se isso você entende. Se ele tem um correspondente, significa que o 3 faz parte do nosso domínio, ok? Se eu pegar um x muito grande, muito maior do que 3, com certeza ele sempre vai encontrar um correspondente em y. Sempre vai encontrar um ponto no nosso gráfico. Então, acima do 3 também faz parte do meu domínio. Até onde? Até o infinito, ok? Vamos dar uma olhada um pouco mais para a nossa esquerda, ok? Se eu pegar, por exemplo, aqui ó, o menos 4, ele
tem correspondente em y? Vai ser exatamente esse ponto aqui. Isso significa que o menos 4 faz parte do nosso domínio. E se eu pegar qualquer ponto à esquerda do menos 4, ou seja, eu vou até o menos infinito, todos esses valores também vão encontrar um ponto no meu gráfico. Isso significa que todos os valores à esquerda do menos 4 também vão fazer parte do meu domínio, certo? O que eu quero de você aqui é o seguinte, eu quero um valor entre 0 e 3 e depois entre 0 e menos 4. Vamos diminuindo aos poucos, ok? Se eu pegar o número 2, eu continuo tendo correspondente. Se eu pegar o número 1, eu continuo tendo correspondente. Se eu pegar o 0,5, eu continuo tendo correspondente. Só que se eu pegar o x igual a 0, esse x igual a 0 não vai ter correspondente no meu eixo das ordenadas, porque o eixo das ordenadas é a nossa assíntota. Isso significa que quando o x vale 0, eu não vou ter correspondente. Ou seja, o 0 não vai poder fazer parte do nosso domínio, ok? Primeira parte foi. Vamos para o nosso negativo. Se eu for diminuindo, ou melhor, aumentando esse número aqui aos poucos, pegar o menos 3, pegar o menos 2, pegar o menos 1, eu sempre vou ter um correspondente no nosso gráfico. Se eu pegar o menos meio, eu também vou ter um correspondente no nosso gráfico. Até que eu chegue de novo no 0. E aí eu já percebi que o 0 não tem correspondente. Isso significa que eu posso pegar quase todo o meu eixo x, menos o 0. Se eu pego o 0, eu entro na assíntota, ou seja, não tem correspondente. Isso significa que o meu domínio ele vai ser todos os reais, menos o elemento 0. Beleza? Espero que você tenha entendido esse nosso exemplo aqui, que é um pouco mais complexo do que tinha aparecido no último quadro, né? Mas que tenha ficado claro para você. Eu continuo falando de domínio no próximo quadro, só que com algumas condições de existência. Vamos lá. Vamos terminar essa nossa primeira parte de funções determinando a condição de existência de um domínio. Só vamos recapitular rapidinho. Falamos como que a gente encontra o domínio no diagrama, falamos como encontrar o domínio através de um gráfico, vim com dois exemplos, um exemplo um pouco mais fácil, um exemplo um pouco mais complexo, que estava nessa última apresentação, e agora a gente vai mostrar aqui para vocês que ele pode te dar a expressão da função e você tem que determinar qual que é o domínio só olhando para o que está acontecendo e quais são os possíveis valores de x, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho um certo f de x, um certo y, que é igual a x mais 2, ok? Domínio é identificar quais são os possíveis valores para x. O que eu quero que você enxergue aqui? Que eu posso colocar qualquer valor de x nessa nossa expressão que eu não vou ter restrição nenhuma. Isso significa que se eu colocar um número negativo, eu encontro um valor para y. Se eu colocar um número nulo, por exemplo, 0 aqui, né, eu encontro um valor para y. Se eu colocar um número positivo, eu também encontro um valor para y. Aí você deve estar se perguntando, mas e o número racional com fração ou um número irracional? Vamos fazer um teste. Se eu colocar um x aqui valendo meio, 0,5 ou 1 sobre 2, eu vou ter 2 mais meio. Eu vou ter um resultado final de 2,5. Ou seja, é um y que existe, então não tem restrição. Agora, se eu colocar um x valendo, por exemplo, raiz de 2, que é um número irracional, eu vou ter um y valendo raiz de 2 mais 2, que também é um número irracional e que existe. Isso significa que nesse nosso primeiro exemplo, o nosso domínio da nossa função são todos os nossos reais. Porque para qualquer valor de x que eu jogue nessa nossa expressão, eu encontro um valor de y perfeitamente, ok? Dá uma olhadinha nesse próximo exemplo. Eu tenho um f de x
igual a 1 sobre x menos 4. Perceba que o nosso x agora ele está no denominador. E aí eu preciso lembrar você que quando eu tenho um x no denominador, eu preciso ter uma restrição, porque eu não posso que esse meu denominador valha zero. Se ele não pode valer zero, significa que não é o x que não vai valer zero, é todo o nosso x menos 4 que tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque ele todo compõe o nosso denominador. E isso significa que o nosso x vai ter que ser diferente de 4. Só para ficar mais fácil de você entender, o nosso domínio dessa função continua sendo todos os reais. Só que eu não posso incluir quem? O 4. Então vão ser todos os reais menos o número 4. Beleza? Então, de novo, se eu tenho o número x lá no nosso denominador, eu tenho que lembrar que ele todo não pode valer zero, porque eu não tenho essa divisão, ok? Um último exemplo para a gente terminar essa parte e ir para o nosso exercício. Eu tenho agora o nosso x dentro de uma raiz. Então vamos lá. Dentro de uma raiz quadrada, isso é importante. Se está dentro de uma raiz quadrada, eu consigo extrair a raiz quadrada de um número positivo, por exemplo, raiz quadrada de 9 dá 3. Eu consigo extrair a raiz quadrada de um número nulo, raiz de 0 dá o próprio zero. Entretanto, eu não consigo extrair a raiz quadrada de um número negativo. Isso significa que todo o meu x mais 2, que é todo o meu valor que está dentro da raiz, não pode ser negativo. Ou melhor, ele deve ser obrigatoriamente maior do que zero, ou seja, um número positivo, ou igual a zero, porque eu consigo tirar a raiz quadrada desse nosso zero, que vai dar o próprio zero, ok? Isso significa que nós estamos trabalhando aqui agora com uma inequação. Uma inequação bem simples, que x mais 2 é maior ou igual a zero. Isso significa que o x tem que ser maior ou igual que menos 2. Ou, vamos resumir, qualquer valor que eu pegue acima de menos 2, inclusive o próprio menos 2, eu consigo resolver essa nossa função. Para a gente escrever melhor aqui, ó, o domínio dessa função são todos os x que pertencem aos reais, ok? Só que eu tenho uma condição, ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Terminamos. O que eu quero que você observe? Que se eu tenho o x no denominador, todo o denominador tem que ser diferente de zero. Se eu tenho o x dentro de uma raiz, se for raiz quadrada ou raiz de índice par, esse número todo tem que ser maior ou igual a zero. Você só toma cuidado porque ele pode colocar os dois juntos para você. Raiz de x menos 3, por exemplo, lá no nosso denominador. E quando isso acontece, perceba, se ele está no denominador, tem que ser diferente de zero. Se ele está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que o nosso x menos 3 tem que ser maior do que zero. Se ele for igual a zero, não entra nesse primeiro caso. Se ele for negativo, não entra nesse segundo caso. Então a gente vai pegar apenas os valores positivos, ou quando o x for maior do que 3. Entendido? Eu espero que sim. É uma parte que aparece com um pouco mais de frequência para você que está no primeiro colegial ou revendo no terceiro colegial, é assunto de prova para você, certo? Para a gente terminar, para ficar um pouco mais claro, vamos para a hora do exercício. Bem, peguei um exercício aqui da UFPR, certo? Universidade Federal do Paraná. Responda as seguintes perguntas a respeito da função g de x igual a 3x menos 4, que divide 1 menos 4x. Esse exercício tem letra A e letra B, tá? Só que o que interessa pra gente para essa aula é apenas a letra A. Por isso, as seguintes perguntas. Ele está perguntando pra gente qual é o domínio de g de x. Muito fácil, né? Se a gente olhar para essa nossa função aqui, ó,
domínio são os possíveis valores que x pode assumir. Se eu olho para cima, se eu olho para o nosso numerador, eu não tenho restrição para o x. Se eu colocar um número positivo, eu vou ter 3 vezes 2, por exemplo, 6, menos 4, 2. Eu encontro o numerador perfeitamente. Se eu colocar um número nulo, o 0, 3 vezes 0, 0, menos 4, menos 4. Também não vai ter problema. Então, qualquer valor que eu coloque no nosso x no numerador, eu não tenho restrição, ok? Então, o nosso foco aqui, ele fica por conta do denominador. Acabei de te falar que se o nosso valor de x está no denominador, significa que esse número todo não pode valer 0. Ou seja, 1 menos 4x tem que ser diferente de 0. Para resolver, isola o x, o 4x que está todo negativo, passa para lá positivo. 1 é diferente de 4x. Para encontrar o valor de x, o 4 está multiplicando ele. Então ele vai passar dividindo. Quando ele passar dividindo, eu vou ter 1 quarto é diferente de x. Isso significa que o nosso x ele pode assumir todos os valores reais, menos o 1 quarto. Para ficar bonitinho aqui, ó, domínio de g é igual aos reais menos o 1 quarto, beleza? Uma questão fácil aí do vestibular do Paraná para te elucidar um pouco mais sobre esse nosso assunto, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Eu sei que ficou um pouco longa, mas a parte de função é muito importante para você, ok? Te aguardo na próxima. Até mais!